abençoar esse grande culto. Vai ser muito forte, vindo glória, que vai ser forte, que Deus vai fazer. Vem no glória, glória. A paz do Senhor, povo de Deus, ó glória. Que fala que é o bispo Luciano Feira, conhecido como profeta da revelação de Deus. Eu estou aqui para confirmar minha presença na vida. Portão de saída. O próprio Jesus é uma reinvenção romana para calar a boca, para conter as revoltas judaicas do primeiro século, construído em base dos milhares de deuses solares que Roma conhecia. Você sabe que recentemente, Vicky, eu recebi alguns outros convidados aqui que eles estão trazendo essa coisa pra mim é novo. Você sabe que Jesus talvez não tenha existido, né, Nunca Daniel? existiu, mas ele nunca existiu. Jesus nunca existiu? Nunca existiu, não tem nenhuma... Quando a gente fala em historicidade... Jesus nunca existiu como pessoa. Ele como nunca... pessoa. Não, quando a gente está falando de historicidade de Jesus, a gente tem que lembrar que não tem nenhum historiador, nenhum historiador, podem pesquisar quem quiser, nenhum historiador do primeiro século que conviveu supostamente com Jesus que narra as aventuras, as peripécias desse malandrinho. Pois muito bem, o Vic Vanilla, vocês assistiram um pouquinho aí, né? Vocês vão ouvir mais. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo um pouco mais para vocês assistirem. Vic Vanilla que tem convicção, não tinha não, tem convicção que Jesus, esse Jesus nunca existiu. Um cara que estudou bastante. Ele deve ter pensado, tá, o brasileiro é trouxa mesmo, o brasileiro vive de acreditar. E aqui nesta terra é salve-se quem puder em questão financeira e também sobrevivência. Não vai dar em nada, eu posso dizer que aceitei Jesus, vou criar uma igreja e brevemente terei o meu gado, as minhas ovelhas. E está caminhando para isso. Eu estou discutindo ideia, e criticando ideia, mas eu confesso para vocês, eu, Antônio Galvão, eu tinha uma afeição muito grande pelas ideias e as falas do Vic Vanilla. Mas esse aí é o único que não carrega aí, né, esse título de ex-ateu. Sempre eu achei ele ateu. E ele continua sendo ateu. É um pensamento meu, pelo conhecimento que ele tem. Mas agora ele aceitou o Jesus que ele chamava de malandrinho, né? Este malandrinho, aquele malandrinho que vocês ouviram aí na fala dele. Muito conhecimento sobre a questão desse Jesus. Mas chegar nestas horas, nestes momentos que o Brasil já começa a se desmistificar aos poucos, muitas pessoas estão acordando das mentiras das religiões e principalmente da vertente cristã, tanto do lado católico quanto do lado protestante. Ele sabe disso. Pode ser uma brincadeira, talvez uma brincadeira de mau gosto, não sei. Ou então uma busca de recurso de uma forma que não precisa a lei se preocupar com isso. Porque para fundar uma igreja aqui no Brasil é só chegar no fórum e abrir como associação e fazer um nome fantasia, um documento e chega e abre. Inclusive tem até igreja aqui no Brasil que foi aberta e não tem documento nenhum, nem de fórum. Igrejinha que se abre na garagem da casa. Ou então a pessoa está desempregada e aí não conseguiu adquirir uma profissão, se qualificar, estudar. E aí as supostas vitórias e bênçãos da mentira mística, deste livro mentiroso não acontece, só acontece no papel. É um Deus papel, é uma vitória papel, é uma bênção papel. Aí o cabra desesperado diz, não, é porque Deus quer que eu venha a abrir uma obra. Eu tenho que abrir uma obra, é por isso que eu não consigo emprego. Muitas vezes é preguiçoso mesmo, não quis estudar, muitas vezes teve tempo e condição de estudar, mas não estudou, por estar em montes, em campanhas da mentira, em cultos da mentira. Tem gente que faz isso, gente.
Amanhece o dia, pega este livro aqui, coloca debaixo do braço e vai para um movimento religioso, achando que vai viver da fé. O justo viverá da fé, né? É uma fé que faz o cidadão ficar preguiçoso, né? O justo deste sistema cristão mentiroso viverá da preguiça. É isso. Porque se existe uma coisa que é uma referência desse cristianismo, e principalmente pentecostal, de igrejinha de esquina, estou criticando o sistema. É uma coisa chamada preguiça. O cara não quer trabalhar, não quer dar duro. Não, vou viver da fé. Aí tá desempregado ou desempregada. Dificuldade para pagar as despesas. Não, é porque eu tenho que abrir uma obra. Porque vai aparecer os bestas, os trouxas, os discípulos bestas. E aí abre muitas vezes um quartinho da frente da casa, uma garagem. E pronto, colocam 4, 5, 6, 7 cadeiras e colocam um púlpitozinho de madeira ou de cimento, o que quiser, e já é uma igreja. E ele já é pastor. Automaticamente ele abriu uma portinha, colocou 4 cadeiras e um púlpito. Ele pode ser analfabeto, semi-analfabeto, não importa, já é pastor. O bicho, o bispo, o apóstolo. Aqui na minha cidade tem apóstolo, aqui que se diz apóstolo, que os cultos são menos de 10 pessoas. Ele é apóstolo somente da família. Eu até encho o saco e falo, moço, pelo menos esse apóstolo aí tá vivendo como Jesus disse, onde tem 2 ou 3, eu estarei no meio. Culto de 3 pessoas, 10 cadeiras, é apóstolo. Como vocês viram aí no início, eu comecei dançando, um cidadão aí muito simples, muito humilde, dizendo que é bispo. E eu dançando, enchendo o saco e no reteté, para começar já com humor. Nada contra a pessoa, mas eu critico a ideia insana, uma ideia enganadora que é a ideia religiosa no Brasil. Aí o Vic Vanilla, o brasileiro é trouxa mesmo, na sua maioria, vive de acreditar. Eu sou um cara novo, tenho que fazer meu pé de meia. Que venham as polêmicas, as críticas. Não quer me dizer nada. Pronto, aceitei Jesus, pastor agora, vou montar a igreja, sei falar. E ele já vinha falando desde o início. Ainda bem que a gente tem os vídeos para provar aí. A gente tem os vídeos para provar. Tem um vídeo que eu fiz mostrando esse vídeo. Nesse vídeo eu não vou mostrar aqui nesse vídeo agora, mas eu tenho um vídeo mostrando o vídeo, ele falando a facilidade de ganhar dinheiro como um líder cristão, da linhagem cristã. E agora ele aparece dizendo que ele é pastor. Ele aparece dizendo que ele vai abrir igreja, se não já abriu. O próprio Jesus é uma reinvenção romana para calar a boca, para conter as revoltas judaicas do primeiro século, construído em base dos milhares de deuses solares que Roma conhecia. Você sabe que recentemente, vi que eu recebi alguns outros convidados aqui que eles estão trazendo essa coisa pra mim é novo. Você sabe que Jesus talvez não tenha existido, né, Daniel? Nunca existiu, mas ele nunca existiu. Jesus nunca existiu? Nunca existiu, não tem nenhuma... quando a gente fala em Não, historicidade... peraí, só um pouquinho. Jesus nunca existiu como pessoa. Ele como nunca... pessoa. Não, quando a gente está falando historicidade de Jesus, a gente tem que lembrar que não tem nenhum historiador, nenhum historiador, podem pesquisar quem quiser, nenhum historiador do primeiro século que conviveu supostamente com Jesus que narra as aventuras, as peripécias desse malandrinho. Quando eu ouvi falar 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 desse malandrinho. Quando eu ouvi falar. Aí eu fico pensando, cara, até onde o nosso Brasil vai? A politicagem do Brasil, ela é religiosa. O Brasil não tem política, eu falo em vez de outra política. Política é difícil ter um político no Brasil. Que político é aquele que tem a arte de bem governar povos. Politicagem, quem faz é politiquento, politiqueiro, que já é um lado negativo. Então, o lado religioso encaixa muito bem no politiquento, no politiqueiro, na politicagem.
E aí fica essas brigas em debates, né, de confrontos e ataques diretos. Você não é homem. Cadeiradas e outras coisas. E a gente vê o quanto que o Brasil tem se aniquilado. Porque a religião não atinge somente o analfabeto e o semi-analfabeto do Brasil, não. A religião atinge acadêmico, atinge médicos, até cientistas, alguns cientistas que se dizem cientistas, astrofísicos, né? Pessoas que são formadas em astrofísica têm a audácia de dizer que a igreja lhe salvou. Que é o caso de Tabata Amaral, uma das candidatas ali para a prefeitura de São Paulo, que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Uma mulher que foi para os Estados Unidos e se formou na astrofísica. E fala que a igreja salvou ela. Salvou de quê que a gente não sabe entender. Eu falei isso no canal Pilastra da Verdade. Então, a religião, ela consegue ir, ó, vazando e passando assim como óleo bem fininho, aquele óleo fininho, vai passando ali e vai entrando. Mas o óleo seria uma coisa muito boa para fazer essa comparação, né? Porque ele é anti-ferrugem, depende do óleo. Mas eu posso colocar, por exemplo, um líquido que seja fino e que seja corrosivo e que estimule a ferrugem, a destruição dos aparelhos. Colocar ele e ele começa rapidamente a entrar ali nos componentes eletrônicos e destruir tudo em pouco tempo. Pode ser um ácido, talvez. Pode ser qualquer líquido que é totalmente corrosivo e que causa ferrugem e que destrói qualquer máquina. Assim a religião faz. Independente de quem estudou e quem não estudou. E de 1 milhão, tira um que consegue abrir de fato a mente para colocar racionalidade. Mas tem deles que não, que sabem muito mais do que eu, estudaram. E aí tem uma mente totalmente voltada a crescer financeiramente, a ter fama, ter nome. E não existe um lado melhor do que, para quem quer fazer isso, né, gente? Que não é o meu caso, do que ser religioso e principalmente um líder religioso. Então, Vic Vanilla, pela estrutura da sua linguagem, do seu linguajar, do seu conhecimento, sendo um jovem de uma boa aparência, ele pensou, cara, nada demais. Não tem Deus nenhum que vai me punir se eu estiver mentindo neste meio para ganhar dinheiro, porque ele sabe muito bem. Eu tenho para mim que o Vanilla também é um ateu. É um ateu. Agora, eu já falei, existem 2 tipos de ateus. Não confunda ateu quando eu falo que eu comparo esses caras com ateus. Por favor, não confunda. Tem 2 tipos de ateus. Tem o ateu que ele é humanista, humanitário, confesso, e que zela pelo que é certo. Zela pelas coisas realmente naturais. Que é o caso de você que está aqui no meu canal, a você que tem canal, eu que tenho um canal, que declaro isso, que não estou aqui para extorquir dinheiro de ninguém. E tem aquele ateu que tem na mente o seguinte, eu sei que isso não existe, porque o Vic Vanilla deixou claro no vídeo dele que ele não acredita em Jesus. Ele deixou claro. Por que ele mudaria assim da água para o vinho rapidamente, sem mostrar nenhum prodígio que aconteceu na vida dele, alguma coisa sobrenatural? Por que ele mudaria? Por que um cara tão inteligente em questão de conhecimento e foi profundo e conhece tudo sobre religião, ele muda da água para o vinho assim rápido? Aí eu tenho para mim que é aquele ateu que quer se dar bem, que
quer se dar bem, e para se dar bem, o único caminho é ser um líder religioso. Que começa a se espelhar em Malacheia, começa a se espelhar em Edir Morcego, em Sandiabo, Rodemígio Sandiabo, em RR da Mentira, RR Cifrão, né? Não é Soares, é Cifrão. Aí se espelhar em Agenor dos Truques, e esta cambada toda que vem enganando o Brasil há muito tempo e tem muito dinheiro. Não, vou me espelhar. Se eles têm, eu posso ter também. Talvez seja o caso do Vic Vanilla. Então, agora, ele vai começar a encontrar um monte de trouxa que vai lhe acompanhar. E começa pelo seu próprio canal. Começa a crescer e engajar. Olha, o Vic Vanilla agora é crente. Era ex-satanista, era ex-isso, ex-aquilo. Eles só não podem dizer que o Vic Vanilla é ex-ateu. Mas já tem um monte de canal aí, aqui na internet. Um monte de canal alienado de religião. Canal que só atrofia as pessoas, já falando da conversão do Vic Vanilla. Que coisa linda, rapaz! O Vic Vanilla se converteu a Jesus Cristo. A mentira, né? A mentira mental, o holograma mental. Eu fiz um vídeo falando sobre o que representa este Deus na mente de um ser humano que colocou. Representa como a maçãzinha do iPhone, ou também aquele símbolo do Samsung, entendeu? Ou do Xiaomi, qualquer aparelho, tanto Android como da iOS, qualquer aparelho. Aquele símbolo é apenas uma identificação, mas ele não funciona. Ele não é um aplicativo, ele é apenas o símbolo ali. Ele não faz função nenhuma, a não ser só identificar. Esse Deus na mente do crente é isso. É apenas um símbolo na mente, é um holograma na mente, que acende na mente, mas não resolve nada na vida. Porque as coisas são feitas pelos próprios seres humanos. E é isso aí que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que dizer. Eu não tenho nada contra a pessoa e contra o ser humano dele. Não. Quero que tenha saúde e se cuide. Mas eu acho que ele está fazendo uma brincadeira de mau gosto com o povo brasileiro. Que gosta disso, né? A maioria. E aí alimenta esses apologéticos mentirosos, teólogos mentirosos, a ficarem fazendo vídeo aí, se converteu a Jesus. Que Jesus, cara? Que Jesus? A Jesus vai voltar para levar o Vanilla. O único Jesus que pode... Tem 2 Jesuses, para encerrar o vídeo aqui, que podem voltar. Só tem 2, sabia disso? O Jorge de Jesus pro Flamengo, né? Porque o Flamengo tá indo feio agora, com esse negócio agora de Tite aí. E também o outro é o Gabriel de Jesus do Palmeiras. Então, os dois Jesuses que podem voltar a qualquer momento. Esses aí, quem sabe, né? Pode ser que voltem, né? Não sei. É o Jorge de Jesus pro Flamengo, porque acho que tá difícil de voltar. O flamenguista quer. E o Gabriel de Jesus pro Palmeiras. Voltar de lá para tentar jogar no Palmeiras de novo. Somente isso. Porque esse Jesus divino, nunca. E o Vanilla, e eu não preciso nem falar nada. São as palavras do Vanilla. As palavras dele aqui, dizendo que Jesus nunca existiu. Mas e agora? É pastor e acredita em Jesus. Vamos entender isso? Como? Como é que vocês entendem isso? É a mesma coisa do Antônio Galvão estar aqui hoje, depois de ter pesquisado bastante, tomado um choque de realidade, entendido que esse Jesus é uma farsa na mente humana. Aí, a qualquer momento, chega aqui dizendo que agora é cristão. Por conta de um sonho, como aconteceu no caso do invejoso lá, do canal O Rivotrildo, por conta de um besterol, agora eu vou defender o cristianismo. Aí você ia achar o que de mim? O que você ia pensar do Antônio Galvão aí agora? Esse cara sempre foi mentiroso, sempre enganou. Ele queria fazer nome no Brasil para depois voltar a ser. Eu já falei, se um dia acontecer, eu chegar aqui e usar de uma fala diferente do que eu falo aqui, pode fazer uma comitiva aí, vir para a Bahia, me procurar onde tiver e colocar uma camisa de força. Porque eu não vou estar bem mentalmente. Se um dia acontecer, eu chegar aqui dizendo hoje não sou mais ateu e eu agora aprendi, Jesus falou comigo e agora eu sou cristão, pode fazer isso, cara. Porque ou eu levei uma pancada na cabeça
no meu hipocampo que causou uma amnésia em mim, né? Ou então eu fiquei doido, mas fiquei louco. Estou falando coisa com coisa se isso acontecer. Porque, cara, quem acorda dessa mentira e se livra dessa mentira, nunca mais volta para essa mentira. Essa história de ex-ateu é uma mentira, é um monte de mentiroso. Querem se dar bem também, porque sabe que é fácil enganar besta no Brasil quando entra pelo lado da crença mística. Não há sentido nenhum de ex-ateu. Esses alienados aí, burros que tem aí na internet, fazendo vídeos para falar de ex-ateus que se converteram à mentira, que voltaram para o vômito, que colocou para fora, são farinha do mesmo saco, do mesmo jeito que esses supostos ex-ateus são. Claro que você tem liberdade de crer ou descrer no que você querer. Agora não existe, porque a tendência do ateu é se tornar mais ateu ainda, mais cético ainda. Porque ele entra num caminho de conhecimento, de pesquisa e busca, e vai entender de fato com raciocínio. E quando chega neste livro e lê com raciocínio e vê a contradição que tem aqui, e o Deus sanguinário que tem aqui, que não faz sentido nenhum, aí é difícil, cara, muito difícil voltar a acreditar nessas besteiras. Antônio Galvão, fico por aqui, portão de saída, espero que você tenha gostado. Chegamos ao final de semana, mais um final de semana. Amanhã teremos vídeos, domingo teremos vídeos e vamos pra frente, porque atrás vem crente. Fica aí sempre assistindo os vídeos, não só os meus, dos meus amigos também, lendo bastante e abrindo a mente, porque isso é importante. Tá aqui o livro do Jason Ferreira, que eu já comecei a ler, sensacional, o livro que é Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Ele está falando de um personagem e não de um Jesus, caso exista em algum lugar que ele desacredita disso. Ele fala do personagem do livro. O personagem do livro, ele existe porque é um personagem, assim como um personagem de novela. Mas é um personagem mentiroso. Que na verdade, o personagem que a gente está falando, na verdade, está falando do autor do livro, quem escreveu o livro. Quem escreveu o livro sobre Jesus, escreveu mentindo e colocando na conta do Jesus a mesma mentira. Fico por aqui, portão de saída, e fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo, tchau, tchau.